consegui! Tranquilo? E aí, Caraca, beleza? meu. Joinha, meu. Todo mundo resolveu fazer live às 3 também. Então, não sei o que que rolou. Tá zoado isso. Mas tá ouvindo Gente, direito? tá um pouquinho cortado, mas acho que tá rolando. Vamos ver, vamos devagarzinho. Então, suave. Bem, se cair, a gente vai reconectar e vai dar continuidade. Que nem da última vez. Mas vamos pra cima. Bem, ó, já estão dando oi aí pra ti, que eu não sei Oi, quem é. Rô! Então é isso aí. Bem, pra quem perdeu a última live, eu vou falar de novo. A Ana estudou comigo, não na mesma turma, né? Mas foi em unidades diferentes. A gente fez fisioterapia no São Camilo. Praticamente eu sou veterano dela, né? Embora a gente tenha só Sério? se conhecido, conversado mesmo quando a gente trabalhou numa clínica de um amigo aí. Eu tava dando uma força pra ele, ela eu não sei, depois ela conta a história de novo dela, mas foi lá que eu conheci ela. Então agora eu vou passar a bola pra ti. Falei um pouquinho pra quem não acompanhou a última live. Quem é a Ana? Boa. E aí, gente, espero que hoje dê tudo certo aqui, a gente consiga gravar tudo. Bom, eu sou Ana Luísa, como o André falou, sou fisioterapeuta também. Eu trabalho com pilates, com yoga. A minha especialização é em fisioterapia ortopédica e esportiva. Então, eu atendo essas três modalidades, mas de 2018, mais ou menos, para cá, depois que eu voltei da Índia, eu estou dando mais ênfase no yoga. E eu atendo ele também como técnicas de terapia mesmo, né? Então, aí hoje a intenção desse bate-papo vai ser conversar sobre o que mais aparece pra gente, ou pelo menos pra mim no yoga, e aí dar mais ênfase na região lombar. E ainda, igual hoje, eu fui atender de manhã uma online, né, aula de pilates, e também, nossa, minha lombar já tá Feia. quebrada. Eu falei, meu Deus do céu. Tá. Que é aquilo, galera, todo mundo trabalhando em cadeira, assim, mesa do jantar. E o dia inteiro lá, então tem muita gente que tá com a Total. lombar aí, ó. E Então ninguém faz vamos tentar alongamento pelo também. menos. E eu acho que você até acaba fazendo menos coisa do que quando tá no trabalho, né? Que aí você já tá tudo ali na mesa de jantar mesmo. Assim, Já janta ali, trabalhando e não para, né? normal. Então, exatamente. Então vamos lá. A gente vai falar um Bora, pouquinho de bora. lombar. Para você, Ana, a lombar é uma das, não patologias, mas é uma dos sintomas mais comuns que vem para ti? Nossa, sim, eu acho que você falou no começo, né? Mais de 90%. É. Isso é real mesmo, assim. Não sempre tem alguma queixa relacionada a alguma doença já pré-existente. Então, às vezes, não tem nenhuma discopatia, não tem artrose, hérnia de disco, né? Que o bico de papagaio não tem nada. Então, às Uhum. vezes, a pessoa chega, meu, já fiz ressonância, já fui no ortopedista, já fez um monte de exames e não tem nada. Hum, Né? Quando já aparece como uma diagnóstico, acaba sendo até mais fácil. Ok, tem uma hernia de disco, vamos tratar, né? Mas normalmente, quando busca, né, se não tem nenhuma doença pré-existente, aí pode ser, as dores vêm porque ou passa muito tempo sentado, ou tem os músculos fracos ou encurtados, ou pela tensão mesmo, os músculos estão tensos sim, de por qualquer motivo, ou também, né, emocional, mas aí a gente fala mais pra frente, que eu acho que é o deixa ali. tópico principal, assim, Tá, já é. da aula, com certeza. Mas sim, se for colocar num ranking, assim, a lombar quadril, né? Então, em primeiro lugar, com E o top certeza, 3, com hein? Quem são as certeza. outras duas que aparecem mais pra ti? Cara, cervical e joelho, talvez, viu? Eu acho que fica lombar quadril, né? Uhum. Lombar barra quadril, assim. Cervical Ih, bugou. Calma aí, calma aí, calma aí. tá voltando. Então tu falou, opa, lombar, quadril, coluna, cervical e joelho. Cervical e joelho. Tá.
Joelho, ele vem, mas ainda fica em coluna, né? Então, a cervical sempre é muito tensional. Um pouquinho é raro, assim, alguém vir e falar assim, olha, já tem um diagnóstico da, da coluna cervical, né? Uhum. Mas, isso eu até queria saber da galera aqui, onde mais que, se esse ranking ele também tá batendo aqui, se é a lombar que Se faz tá sentido. incomodando mais e se já buscou algum tratamento. Seja ele a físio, acupuntura, pilates, enfim. Vai ficar bem fechadinho o nosso ranking aí. É a média geral. Né, do jeito que tá a conexão, até o pessoal escrever vai aparecer daqui a 5 minutos a resposta. Ah, tudo bem, a gente fica 2 horas conversando, né? Na minha segunda, né? Não, mas hoje, ó, eu tô com um relógio hoje. Pra gente não ficar uma Conectar. hora e meia, Ah, não, relaxa. 40 minutos. Vamos conseguir. Não, mas tá cruel, tá lento mesmo. Tá zoado. Não, então beleza. Então tu falou quadril lombar, tu falou da coluna no geral, mais cervical, né? Acho que é mais pela postura de celular. E agora o joelho. Talvez o joelho seja a Uhum. compensação de tudo, né? A gente não sabe que tem que avaliar também, né? Como qualquer físio, né? Precisa ver, saber se vem de joelho e etc. Então, qual é a ideia, né? Tu falou de lombar. E as galera que te procura, ela vem por causa de veio de indicação de médico ou a galera ela já vem direto para ti? Você fala assim, algum aluno teu, algum paciente teu, ela fala para uma indicação e fala, pô, a Ana Uhum. resolveu minha dor. Ou vem porque É, um médico resolveu falar, faz aí fisioterapia, faz o pilates para sim. melhorar. Qual é a opção que vem mais para ti? É, tem vindo bastante de médico ortopédico, assim, ortopedista, é muito legal. Eles já estão, pro Pilates principalmente, né? Eu acho que eles já entenderam que às vezes o tratamento ele é até mais, como eu posso dizer, individual, né? Porque a gente sabe, se a gente vai numa clínica de fisioterapia, que o fisioterapeuta está atendendo 10, sei lá, 15, sei lá quanto que atendem, é difícil você trabalhar exatamente o que a pessoa precisa. E se ele já está no Pilates ou se ele começou no Pilates, o trabalho também vai ser bem individual, né? Então a gente pode reabilitar lá no Pilates, no yoga. Então, normalmente essas pessoas elas buscam porque já tentaram fazer algumas coisas e não resolveu. Então Hum, falam, então já que eu tô aqui, vamos tentar fazer Pilates, aí ou yoga e acaba melhorando. Mas se ele chega com uma dor aguda para mim, uhum, aí eu não começo com o yoga ou pilates logo de cara, né? Então, primeiro a gente precisa, quando essa pessoa chega, ou no pilates, ou no yoga, ou na físio mesmo, primeiro de tudo é fazer a anamnese igual a gente faz, né? uhum, Fazer os testes ortopédicos se precisa, porque quanto mais detalhes, melhor, né? sim. E aí, depois a gente vai buscar mais informações que o corpo vai dar pra gente. Então, postura, se a gente está falando de lombar agora, eu vejo como está a mobilidade da coluna, do quadril, do joelho. E aí, se existe alguma tensão, algum ponto gatilho, que os meus alunos até chamam de ponto gatinho. A gente trabalha bastante esses pontos, porque tem coisa que dá para fazer em casa. A gente faz, né, no estúdio ou no yoga e depois faz em casa, vê se tem algum encurtamento, alguma fraqueza, enfim. Aí É essa um galera conjunto de chega assim, fatores, né? sim. Por isso que a gente trouxe esse tema do yoga, porque ele é muito, muito, muito amplo. Eu consigo, né? A gente que é fisioterapeuta, a gente consegue caminhar em várias áreas. Então, eu posso começar a reabilitar a tirar dor com a físio e depois a gente continua com esse paciente. Isso é muito legal, porque aí Uhum, ele não vai ficar sozinho pelo mundo, sabe? sim. Ai, melhorei, tchau, tô sozinho agora, tô desamparado. Muito pelo contrário, é que ele fica com a gente por muito tempo. Isso é ótimo, Ah, legal. Pelo menos você já né? tem um acompanhamento, né? Você sabe o que que ele faz, o que ele não faz. Teoricamente Sim, você tem ele na tua mão, né? Que a gente chama. Tem a trajetória sim. dele pra você mexer. Né? E aí, beleza, tu faz a avaliação e qual é a primeira coisa que você vê?
além disso que você me falou, e além da questão emocional, mas qual é a primeira coisa que você vê? Que você fala assim, cara, tá horrível a situação. Tipo, a primeira coisa que você olha assim, e você olha, você vê a questão da biomecânica, que nem o Caio falou, né, na questão de movimento, de amplitude de Sim. movimento, ou você vê outras coisas também? De cara, assim, o cara já chega pra você, você já vai. De cara, eu acho que eu converso mais. Eu Hum, acho que eu já vou para parte da MTC. tá, Porque beleza. porque corpo ele vai mostrar aos poucos. E tá ali estampado. Então eu não vou mudar nada do que tá ali na carcaça dele. Estrutural, né? É, exatamente. Tá, não, beleza. Mas logo de início, se mesmo durante a conversa, às vezes a gente está sentado para bater papo, para ver como que ele realmente está, consegue nem sentar, com tanta dor que ele tá, às Hum, vezes, né? Você já pegou casos assim, então a gente fala, ok, vamos acelerar. Então eu procuro algum recurso, ou manual, que eu gosto muito de terapia manual, ou com a ventosa, ou com estímulo da eletroterapia. Mas normalmente eu trabalho mais a questão manual, porque eu já consigo sentir, ok, o que está acontecendo ali e o limite de dor também dele. Porque se entendi. está com tanta dor só de sentar para conversar, então vamos com calma, assim, sabe? Tá, Mas, então nesse quadro assim de dor aguda, que ele consiga sentar com você conversar e consiga palpar, a gente faz essa primeira terapia, né, que é sim. uma avaliação mais profunda, a gente já começa a conversar também, né, desde como que ele acordou, o que Uhum. aconteceu para Vai doer assim aparecer, desse né? jeito tão tenso, sabe? Tá. E aí, bom, depois disso tudo, depois da anamnese, os testes, a conversa, o toque, eu já começo a passar algumas técnicas de pranayama, que são as respirações do yoga. Hum, Coisas assim, super, super simples e tranquilo. Eu até passo para alguns alunos que têm dificuldade de dormir, principalmente ou de descansar, assim, ok, vou dormir, sabe? Então, tá. são técnicas de expansão e de relaxamento mesmo. E aí, justamente a intenção é acalmar esse paciente que chegou ali para mim, que às vezes está meio tenso ou não conhece você ainda, né? Total. Então, ele já vai começar a se acalmar, ele vai começar a se concentrar no que ele vai fazer. Então, às vezes, só mudar o padrão respiratório dele, ele já vai começar a sentir alívio. Você sabe Hum. quando a gente deita o paciente, você não consegue nem ver nada se mexer. Uhum. Vai ser mais Então, tábua, né? vamos Mas, dar uma respirada, galera. E aí ele já começa a sentir um ventosa, adoro, faço bastante aí também, noite tia. Tem que fazer na família, tem que fazer. Ajuda bastante. E aí, depois de tudo isso, que ele já tiver um pouquinho mais confiante, já diminuiu um pouquinho ali a dor, se for possível, eu já começo a fazer alguns exercícios específicos. Então, por exemplo, na primeira vez, assim, eu já não vou passar a saudação ao sol, porque hum, são muitos movimentos. entendi. Então, eu vou falar mais para depois que tem alguns exercícios super simples que dá para fazer em casa e aliviam muito a dor nas costas e é gostoso assim. Então tá com dificuldade para dormir, dá para fazer. Quer começar o dia, principalmente agora que a gente não tem mais o tempo certinho, pega Total. um tempinho ali, um cantinho, sabe, na sala, no quarto, sei lá, e faz alguns movimentos. Vai dar mais energia ao longo do dia, vai ficar com menos preguiça, sabe? Sim, é que o pessoal tá dormindo tarde e acordando tarde, né? Pois Muito é, tarde. Ah, muito. mas tranquilo. E o pessoal que não consegue respirar, você tem alguma dica aí que, né, 98%, a mais, 99% das pessoas não sabem nem respirar direito. Você tem alguma dica quando vem um paciente assim na tua mão? Sim, a gente. Eu prefiro fazer, por exemplo, deitada, assim, colocar as mãos em cima das costelas. A gente passa isso no Pilates também, né? E é só para você, pelo menos, criar consciência que você tem uma expansão, assim, da caixa torácica, sabe? Porque às vezes nem isso a gente tem muita noção. Ou Total. até mesmo onde estão as costelas. Às vezes eu peço, põe a mão na costela, põe em tudo que é canto, menos na costela, Ali. realmente, Aham. assim, sabe? Então você já começa a conhecer o seu próprio corpo. E aí ninguém presta atenção na respiração. A gente realmente não está prestando atenção agora, porque ela é Sim, sim. mecânica, né? E isso no yoga a gente precisa
estar atento desde a hora que você chega lá. Então, quando você senta, quando você deita para fazer alguma técnica, por mais simples que seja, é aquele tempinho que você já não está pensando em mais nada. É só realmente você e a sua respiração, porque para você se conectar, você tem que estar quietinho, você tem que estar numa boa, né? Uhum. Então, acho que a técnica mais simples de todas que eu conheço, você pode apoiar as mãos nas costelas ou não, mas ficar na posição confortável, principalmente. Então, se estiver sentado, põe os pés no chão, né? Se alinha. Ou deitado. Eu acho que deitado no início é mais fácil. Eu E, acho que é também. É que eu passo né? deitado, né? Eu também prefiro deitado, assim. Você pode começar, por exemplo, inspirando bastante para encher, sabe? Toda a caixa torácica pelo nariz. Pode soltar pela boca, sabe? Soltar bastante, bastante, bastante. Para entender que, ok, tá tendo uma troca aqui. Tá. E aí depois que você faz essas respirações mais forçadas mesmo, e aí você pode observar como tá o padrão. Então você tá puxando muito ar aqui por cima, ou muito só na barriga. A gente pode tentar balancear. Mas só do Uhum. fato de você parar e observar como ela tá, a respiração agora, já está excelente, Uhum. sabe? Mesmo sem técnica alguma. Ok, pode respirar do jeito que você está respirando agora, mas você está dando uma intenção. E aí, isso é o Uhum. pranayama. Você já está fazendo uma técnica Hum, sem saber. entendi. Então, Então, você, é. teoricamente, tu pode fazer em qualquer lugar, em qualquer Uhum, posição, vendo televisão, por exemplo. Só se conscientizar da respiração. isso. Aí você Beleza. pode estar no metrô, por exemplo, quando você está numa reunião, você tem que tomar uma decisão muito importante. Ou qualquer coisa. Normalmente você é instantâneo, inconsciente, você dá aquele, sabe, aquela Uhum. respiração bem profunda. Tá. Isso já é uma técnica. A gente já usa sem saber. Então você ganha tempo para pensar melhor nessa questão. Isso para tudo. Você se Sim, acalma sim. mais, vai falar um pouquinho mais devagar. Então, até isso já ajuda. Então, qualquer técnica com intenção é o mais importante. Respirar, calmo, tranquilo. Uhum. Acho que é muito E depois importante. disso, tu já vai para os movimentos, tu já vai para os exercícios, como tu faz? Depois você avaliou, você passou a pranayama, qual que é o próximo step aí? Aí a gente começa. Então, por exemplo, o que eu posso fazer é avaliar nas posturas, né? Hum, Então, por exemplo, eu ponho essa pessoa, ele tá bem, tá sentando, tá numa boa. Eu falo, ok, então vamos começar sentando no chão. Então, essa vai ser já a minha primeira postura de avaliação. hum, Porque todo mundo deveria, em tese, conseguir sentar de conseguir. perna cruzada, com o tronco retinho, Na sem boa. dor, É. sem incômodo, porque, enfim, era normal, né? Tá. Não, Então, beleza. essa posição já vai trazer bastante informação pra gente. Então, se ela não conseguir sentar no chão desse jeito que a gente conversou agora, aí a gente pode começar a ter ideia já do que está limitando esse Uhum. movimento, essa postura, Em né? questão de biomecânica, de músculo, né? Sim, principalmente. Tá. Principalmente. Então, porque essa posição, querendo ou não, ela é exigente para o corpo. E até quando eu estava na Índia, tinha um professor que ele falava de sentar no chão de perna cruzada e você de pé e flexionar o tronco e pôr a mão no chão, isso tinha que ser natural, não é nada extraordinário. Uhum. Sei lá, até minha mãe fala que a minha avó, quando estava viva, isso era a coisa mais fácil do mundo. Então, 70 anos, Faz. agora Opa, que bugou. Calma aí. travou. Voltou. Continua. Voltou. E aí, Voltou. agora, quem que consegue? Quem consegue aí? Sentar com a perna cruzada, numa boa, ficar uns minutos lá. Ou de pé, colocar a mão no chão, sendo que quem consegue, né? É E, raro, né? e numa boa. E ficar ali é raro. É raro. E cada vez mais jovens, né? Sim, total. Mas acho que é que Então, nem a posição de cócoras, né? então Uma depois galera não consegue colocar.
Nossa, sim, eu passo muito posição de cócoras, eu gosto muito É dessa isso aí. posição. E é engraçado, porque não vai. Mas sabe quem consegue, né? Todos os meus idosos orientais conseguem. Eles dão um baile. É assim Sério. mesmo. O que É que que pra temos gente é aqui? costume, né? É, vocês sim. Eu lembro quando eu tava na Índia que eu tive que fui É lá foda. usar o banheiro, não tinha banheiro, só tinha um buraco no É chão. uma vala, Todo velho. mundo faz isso. Tentei outro dia colocar a mão no chão, tive cãibra no posterior de coxa. Isso acontece. Falta alongamento. Sentada de perna cruzada, poucos minutos só. Acho Cócora que a perna impossível. cruzada, acho que é mais fácil, só que acho que a coluna ela não fica ereta. Acho que é a grande Cansa. dificuldade da galera. Mas acho Sim, que para qualquer posição, né? Na verdade, cansa depois de alguns certo período, né? Mas acho que a ideia de você conseguir fazer um movimento sem fazer careta e sem fazer esse barulhinho, acho que já é o início, você é. falando, tá ok, tá bom, vamos continuar. Tá Mas ótimo. tem que trabalhar isso, né? Tem que treinar, não é? Sim. Mas mesmo nas técnicas de pranayama e para meditação, e todas as posturas do yoga, a gente não vai para aula para sentir dor. Uhum, Então, por exemplo, quando eu estava lá na Índia e eu contei na outra live que eu era super travada e super dura. Eu conseguia sentar no chão com a perna cruzada. Assim, não conseguia, não ia. Então a gente coloca o facilitador, que era uma almofada enorme. aham, E aí todo mundo que se sentia mais confortável com a almofada, porque a gente ficava muito tempo sentado, né? E total. aí, ao longo Ai, do foda. tempo, e aí fica tão confortável essa posição que, ó, agora eu tô de perna cruzada. Tomando Easy, café, né? perna cruzada. É confortável, né? Bom, então assim, a galera consegue sentar no chão. Gostei. Vamos todo mundo fazer yoga aqui, hein? Pra fazer bastante coisa. Enfim, então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, sentado no chão, tem alguns fatores que a gente pode observar. Então, como que está a flexibilidade, né, dos flexores de quadril, de rotador, se como um todo. Tem que olhar a Travou, região travou. lombar, o joelho, né? Ver se tem fraqueza de tronco ou do abdômen mesmo, que ele que vai te sustentar quando você estiver sentado também. Mas normalmente a base da coluna ela não está forte o suficiente para manter a estabilidade. Então aí que a gente vai começar a trabalhar com mais afinco a base de Entendi. sustentação. Teoricamente tem uma junção de biomecânica, de anatomia, né? Mais a questão de consciência, né? Que é o que o oriental sempre vai passar. Depois a gente vai falar um pouco. Mas acho que essa visão de biomecânica e anatomia, e quem não tem essa visão? Então, por exemplo, eu tenho um cara que faz yoga, como que ele saca isso? Você acha que é feeling? Que o cara, a olho, ele já sabe, opa, tem alguma coisa aqui? Porque tem muito instrutor de yoga, né? Você falou na última live, que foi para lá, fez o curso e não era da saúde, né? Tinha Sim. advogado, engenheiro. Como que eles conseguem ter essa noção? Que é uma experiência que você só teve lá. No curso, a gente tinha aula de anatomia e Hum, biomecânica. Claro, não é uma aula da faculdade. sim. Eita. Voltou. Então, assim, ele passava o principal. Caraca. Voltou. Então, a gente tem aula de anatomia e um pouquinho de biomecânica. E a gente passa de postura para postura. Desde o Hum, como entrar na postura, o ajuste da postura, os músculos estão sendo trabalhados. Então, assim, no meu curso que eu fiz, eu não senti falta desse tipo de aula. Então, para quem não era da tá. área, ok. Dava para bater na boa. Isso é bom. Só que, por exemplo, a gente estava, sei lá, fazendo uma aula, ali fazia um grupo, fazia uma aula, né?
E aí alguém, teve uma aluna até, depois se tornou minha amiga lá da Califórnia, ela machucou o ombro fazendo uma invertida lá. Isso foi logo no começo do curso. Eu acabei atendendo ela lá. Mas aí a gente fez o grupo uma vez, e aí ela não conseguia fazer os exercícios. Então eu passava algumas coisas que ela conseguia fazer. Ou tinha gente também que perguntava, se a pessoa tem, sei lá, hernia de disco. Não sabia o que fazer. Então aí, nesse caso, acho que eu saí um pouquinho na frente. Que aí foi o que Tá. você falou. Se você tem uma boa estrutura, já sabe bem de biomecânica e de anatomia, o Ajuda, céu vai né? ser o limite. É, Porque pode, é o que eu falo no Pilates também. Pode machucar, sim. dependendo se a pessoa, né, chegou com uma dor aguda ali, ou se ela já tem algum problema, às vezes nem sabe. Você faz um movimento ou muito brusco, ou algum movimento que nem é indicado ali na hora, aí você pode machucar, infelizmente. Então, acho que vale a pena você estudar bastante e estudar não só a Beleza. biomecânica, mas cada postura, né? Quantas Com posturas são? certeza. Nossa, muitas, assim, milhares, assim, Tipo, o modo muita mais coisa. básico, assim, vai. Sei lá. Olha, são muitas posturas, não dá para contar. Porque o que acontece? No- o yoga vai se adaptar pra gente, então eu também posso fazer adaptação nessas posturas. Ah, Porque, entendi. por exemplo, o que eu gosto de trabalhar do Hatha, que é o Vinyasa principalmente, são posturas fluidas, eu posso brincar nessas posturas. Por exemplo, o Ashtanga são sequências mais fechadas. Então, eu, como fisioterapeuta, eu vou colocar em aula os exercícios que, para aquela pessoa, são os principais, que ela precisa agora. Então, eu posso brincar em colocar exercícios ali. Então, eu vou da sequência mais básica, passo para o intermediário, para um pouco mais Uhum. difícil, desafiador, mas sempre pensando no No quadro limite. clínico dela, exatamente, no limite. Sempre. O professor tá. Não, ele tá pensativo, ele tá focado. É, mas eu tenho esses toques. É toque, é toque. É. Não, mas eu entendi. E aí, o porquê da. Aí você falou que se aplica, né, mais o yoga. Você sabe responder o porquê que a prática do yoga no seu atendimento, ele veio como uma grande sacada para ti? Você tem essa resposta para mim? Para a galera agora? Ah, veio assim. Eu sempre gostei muito de atividade física, né? Como a gente já tinha conversado. Então eu tenho uma bagagem muito grande de exercício, mas eu acho que a maneira que o professor de yoga passa os exercícios, ele é muito diferente. Ele acaba assim, a gente quer colocar desafios e posturas que vão mexer lá dentro, né? Igual a gente falou do quadril Uhum. da outra live. Mas é uma maneira mais suave, eu acho, mais sutil. A gente vai mexendo com o corpo, com a energia, com as emoções ali de um jeito mais confortável, assim, sabe? Justamente para trazer mais alívio, mais conforto, mais confiança e tentar ser o mais tranquilo possível, sabe? Então eu acho que o tanto de exercício, tanto de movimento que o yoga me trouxe, e por confiar muito nesse método, Uhum. eu acho que ele caiu como uma luva. Assim, muito. Ah, sacada. Isso sem falar da emoção, que a gente vai entrar daqui a pouco. Só nessa parte de biomecânica, você acha que o yoga já ajuda bastante, né? Por causa de mobilidade, de relaxamento, de fortalecimento, você acha que por conta disso, tá? Agora a gente vai entrar na parte da MTC. Tu acha que quando tu coloca essa visão oriental na questão do padrão emocional, na questão do padrão mental, tu acha que essa consciência faz com que o tratamento seja mais rápido? Pode ser que sim. Vai depender, eu acho, muito da intenção do professor, enfim, do terapeuta, e trazer essa confiança para a Uhum. pessoa e ela também tá aberta. Porque é diferente você estar numa aula, mesmo com mais pessoas, uma aula lá na academia, com aquele barulho todo, aquele monte de gente, e às vezes só
eu e mais uma pessoa ali. Eu acho que a abertura ela acaba sendo maior, principalmente no quesito confiança e mais Sim, tranquilidade. E, e eu acho que é algo que muita gente tem curiosidade em saber. Então, por exemplo, o que, que tem a ver a minha dor nas costas com uma preocupação X que eu tenho? Né? Ou o que, que tem a entendi. ver a minha hérnia cervical Qual é a com relação, né? alguma coisa que aconteceu quando eu era criança? Tá. Então, eu acho que são coisas que não é muito comum, ou pelo menos não era muito comum a gente relacionar, ou ainda mais a gente que é fisioterapeuta. Você tem uma hérnia? Ok, vamos tratar a sua hérnia. É, Ponto, boa. acabou. É isso mesmo. Então, eu acho que quando você começa a entrar nesse universo com a pessoa, e assim, eu já falo logo na primeira vez que eu encontro a pessoa, para ele saber como o que esperar da minha terapia. Sim. Você já A assusta de gente, cara, então. se quiser, vamos lá. Mas É, eu acho que é isso. Você dá um chacoalhão inicial. Eu acho que a gente precisa desse chacoalhão. a E eu acho que é cutucada. o que está fazendo diferença nos É, nossos atendimentos, né? eu consigo botar a gente pra chorar, né? Eu não sei se alguém tá assistindo aí já chorou, mas acho que eu vi umas 3 pessoas aí que entraram, que eu já atendi. Eu geralmente costumo fazer, aquelas perguntas que você já sabe como é, mas as perguntas que tu faz para entender essa questão emocional, ela vem muito de cutucar alguma ferida lá interna, que você está segurando, você está omitindo, sei lá o que você está fazendo. Aí, ó. A Lu é um Eu já exemplo chorei. vivo disso. Olha lá, mais um, todo mundo. Ah, é, Porque que acontece? Porque quando tu começa a cutucar, não sei se é a palavra certa cutucar, mas quando tu começa Sim, a escavar, né? Literalmente cavar, a entender mais a essência daquela pessoa, tu precisa perguntar, e essas perguntas elas machucam, porque são coisas que a pessoa ela tá retendo para ela há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Tem gente que, retém desde os 30, né? Mais de 30 anos, né? Então, quanto mais tempo essa pessoa retém, mais o corpo dela vai sentir. E que sim. provavelmente bate, né? Quando a gente vai atender. Eu não atendo com yoga, eu não atendo com nada. Hoje, né, é só mais medicina chinesa e FO. Então, a ideia seria o quê? Você ter consciência das perguntas que você está fazendo. Aí você vai perguntar, cara, quais são essas perguntas? Essas perguntas são simples, que abre né, essa reflexão que eu já dei na semana da MTC, eu sempre falo delas, que é da filosofia oriental. São perguntas que vão conscientizar a pessoa a entender um pouquinho mais do que ela é, da essência dela. Mas isso é difícil da pessoa entender por quê? Porque a gente não foi criado, a gente não aprendeu a entender o que a gente sente. Quer um exemplo bobo? Homem não pode chorar. É um exemplo mais ridículo e tosco. Não sei quem inventou essa desgraça, mas todo homem acha que é macho pra caramba, né? Fala que homem não pode chorar, né? Para não mostrar fraqueza. E a ideia não é essa. A ideia é que você tem que exteriorizar isso. Você tem 2 tipos de Sim. exteriorização: procurando ajuda ou exteriorizando sozinho. E as perguntas que eu faço, né, da FO é filosofia oriental, é justamente criar essa consciência na pessoa, né? Falar assim, cara, eu sofro disso, por que eu tô guardando isso? Se isso não faz bem para mim, qual é a ideia disso? Não faz sentido para mim, entendeu? Então fazer essas retenção, né, de emoção, ela é muito agressiva para o corpo. E aí você sente na região que vai extravasar. Então, por exemplo, a gente está falando de a lombar hoje. A lombar, para a gente, ela tem muito ligação com o elemento água, né? Então, o elemento água, ele mexe muito com isso, né? A questão de rim, a questão de bexiga, a questão de medo, a questão de insegurança, a questão de incerteza, né? De todos os aspectos de vida, tá? Quando eu falo aspecto de vida, é geral, profissional, pessoal, não importa qual é que seja, porque um interfere, né, automaticamente no outro. Então a ideia é o quê? Você vendo qual é a região que o teu paciente tem, você já fazer essa relação. E aí entra na pergunta da Mari aqui, ó. Tem horas que eu pareço vidente. Por quê?
Porque quando tu tem não vou falar conhecimento, mas quando você sabe, né? Quando você compreende a relação do corpo com o Zangfu, né? O que é o Zangfu, né? Mas quando você tem consciência do que é o Buxing, Zangfu, Yin Yang, que eu também falo na semana da MTC, tudo fica mais fácil, tá? Então a ideia seria o quê? Você ter essa relação. Então tudo que o corpo fala de dor, ele vai te mostrar alguma dor. Então a região da lombar é esses três itens que eu falei. Medo, né? Incerteza e insegurança. Aí tem um outro aspecto que a gente vem. Por que que a falta, né? Não é falta que fala. O problema financeiro afeta isso. Porque o problema financeiro, ele te dá insegurança, ele te dá incerteza e ele te dá medo. Que é o que a gente está passando aqui. A partir de... Partir não, né? Já estamos passando nesse isolamento social esses três picos. Então é muito claro, não sei agora até vocês, mas para mim é muito claro que a partir depois, que dia é hoje? 6? Dia 6? Lá pelo dia 6. 10 em diante, vai vir muito caso de dor lombar. E é que nem a tua aluna falou para ti, né? Você foi dar aula hoje, ela não, já automaticamente já te referiu. Então, as dores lombares, elas vão aumentar. Ah, mas eu estou trabalhando de casa. É mais um motivo. Por quê? A casa é biomecânico, postural, etc. Mas também tem a questão emocional. E é isso que a gente tem que colocar nos eixos e mostrar, né, para o paciente, para o nosso cliente, como a gente orienta ele, né? Quais são as Sim. estratégias que a gente vai fazer. Então, a lombar é muito isso. Então, quando a gente pega, né, esse paciente, ele vem com questão de dor na região lombar, de dor na região do quadril, ela é muito mais esses três itens de novo: insegurança, medo e incerteza. Do que, Kim? De tudo que está acontecendo na vida dele. Tá? Aí você tem duas estratégias: atuar na parte física para aliviar a dor, beleza? E também atuar na parte mental e emocional para dar um suporte maior para o tratamento. E é isso que, teoricamente, a gente deveria fazer, beleza? Quer acrescentar algo aí? Sim. O que eu tô fazendo, pelo menos na parte física, já que a gente não tá se encontrando, é dar dicas do que dá para fazer. Uhum. Então, ok, parte física, vamos passar a bolinha de tênis, a bolsinha de água quente. Tem exercícios que eu coloco no meu Insta, tem alguns exercícios super simples, ou eu envio para eles. Então, a parte física, ok, até acaba sendo a parte mais fácil, né, entre aspas, de se resolver. Total. Eita, que bugou. Com... Aí voltou. Voltou. E tá sempre lembrando, né? O que tá na mente vai refletir no corpo. Então, por exemplo, durante a prática do yoga, a intenção é não escapar desse problema. É você respirar, é sentar, é observar, entender o que está acontecendo. E aí, ou você resolve, ou deixa aí. Uhum. Porque senão vai impregnar e vai virar um estressor. Que é o isqueiro, né? Acender o isqueiro, ele vai lançar fogo para todo mundo. O efeito dominó, enquanto tem algum fator externo que incomoda a pessoa, vai dar, né, uma sequência de ações aí que vai dar um desequilíbrio energético aí na pessoa. Então, ah, o que o paciente, então se você está vendo aqui, você tem dor lombar, ou se você tem paciente que tem dor lombar, é essa questão. Avalia a questão biomecânica, postural, anatômica e etc. E acrescenta na tua avaliação a questão emocional e mental dos três itens que eu já te falei: insegurança, medo e incerteza, tá bom? É isso que está tendo. Tá? Mas quem é só na lombar que acontece isso? Não, porque começa atacando a lombar. Então é um ponto importante. Começa atacando a lombar. Se a pessoa ela não trata, ela não cuida, vai para o quadril. E do quadril vai lá para o joelho. E do joelho vai lá para o pé. Então imagina assim. Imagina uma pessoa agarrando você pela cintura. Aí você vai ter que andar, você vai ter que fazer mais força, né, para dar o próximo passo. Então, o primeiro item é uma pessoa. Então, uma pessoa é uma ação que está te incomodando. Então, você está inseguro com o seu trabalho, por exemplo. Então, é uma pessoa que vem e agarra você pelo quadril, pela cintura, e você vai ter que dar um puta passo, né? 10 metros, vai, caminhar 10 metros,
carregando essa pessoa. Aí vem outro fato, né, outro fator que te incomoda, que é o medo. Medo, sei lá, medo de relacionamento. Aí vai outra pessoa e segura. Pum, tem duas pessoas na tua cintura e você tem que andar 100 metros com eles. E aí, a cada item emocional que você vai acrescentando para você, vai vindo mais uma pessoa. Então, a minha pergunta é, que eu sempre faço, que são as perguntas que o pessoal começa a bugar e chorar, é: quantas pessoas estão na tua cintura? É esse o ponto que você tem que chegar, entendeu? Então, a FO são essas perguntas, para a pessoa entender a intensidade do padrão emocional que está afetando ela. Enquanto ela não entende isso, o tratamento não evolui. Que é agora a minha questão para a ti, Ana. Quantas vezes, sem você saber disso, na época lá da faculdade, quando você estava iniciando, você fazia ultrassom, eletro, TENS, né? Que é padrão de físio. Você atendia o pessoal de dor lombar e essa pessoa não melhorava. Você tinha consciência de que isso teria alguma explicação lógica para isso? Você fazia de tudo, alongamento, e É, fortalece, e põe analgesia, e toma anti-inflamatório, faz tudo que você imaginar, e não melhorava. E agora você tem essa sacada. Você acha que naquela época, se você tivesse esse conhecimento que tu tem hoje, que você aprendeu lá no Oriente, seria muito mais rápido o tratamento? A eficácia, né? A resposta, o tempo de resposta, vamos fazer assim. Você acha que teria sentido naquela época? ah, com certeza, porque eu já iria para uma outra direção, com certeza. Porque às vezes, ok, só você fazer a fisioterapia raiz pode resolver. Uhum. Mas é a parte biomecânica que ela vai resolver, que essa é a parte acaba sendo simples até. Só que se tem alguma questão, algum problema, e você não tocou nesse assunto, ou nem se deu conta que existe, aí ele vai voltar, com certeza. E aí você vai Uhum. falar, mas poxa, eu, Fiz eu de segui tudo. protocolos Ah, e fiz exercícios de excelência. E ele vai voltar, e talvez ele não volte com a queixa inicial, mas talvez uma outra queixa. Que aí pode ter piorado, porque ficou mais tempo nessa questão, exato. né? E aí vai Então, com pegando outra certeza teria sido articulação, diferente. Mas assim também tem aquela, né? Que a gente tudo no seu conversa. tempo, né? Talvez não era a hora, exatamente. Não, Talvez. é o padrão. E até quando você voltou, lembra quando você me sempre fala, né? Que você voltou, você tinha tanta informação. O que eu vou fazer Nossa, eu com voltei tanta bugado, velho. informação? Foi cruel. E aí, aos Foi. pouquinhos, você foi amadurecendo e colocando em prática não só nos seus atendimentos, mas para sua vida, né? Sim. Teve até um Onde caso, vocês. Ó, tá perguntando onde vocês dão curso. Eu, Daisy. curso igual o André, ainda não, quem sabe, no futuro. Ah, Mas aula de yoga, pilates e fisioterapia. Domicílio e estúdio. André. eu tenho dois treinamentos online. Um treinamento ele é mais completo. Esse treinamento mais completo, como é um acompanhamento direto, é full time, né? Não sei se tem aluna meu aí assistindo. Ah, esse treinamento eu puxo muito mais, né? Eu fico, né? Não sei, deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem duas meninas aí. Então, nesse treinamento completo, eu fico fazendo mentoria. Então, eu acompanho vocês achar é uma das minhas alunas mentorandas. Eu fico seguindo você, eu vou ficar enchendo o teu saco. Então, esse treinamento mais completo, eu abro poucas vagas no ano, tá? Geralmente é umas 4 turmas por ano, porque como eu tenho que ficar marcando mentoria e as imersões, eu não posso abrir para 50 mil pessoas, senão eu não vou dar conta, né? Aí já sai do meu foco, do meu propósito. Então, esse é o treinamento mais completo. Agora, eu tenho um outro treinamento que ele é não vou falar básico, mas ele é mais essencial. Esse treinamento ele está aberto, né? Você consegue encontrar a informação no meu Instagram, né, no link, né, na minha bio. Esse feedback da Chá é mais foda. Tipo, isso para mim é o que me dá não vou, mas me dá tesão de ensinar, né? Tipo, ver a mudança que a gente consegue, né? Tipo, ver tudo isso. Mas depois eu deixo o link dessas aulas. Então, online tenho dois treinamentos, um mais completo, que é o que a Chá faz, e um mais essencial, que é o que acho que não tem ninguém nessa live assistindo. E presencial, aí a gente, nossa, presencial tem um monte de curso,
mais pro final, meio, segundo semestre, né? Porque a gente não tem outra opção, mas pro segundo semestre a gente vai fazer uma imersão com o Fabrício, que deu live aqui com vocês, de práticas físicas chinesas. E aí eu vou divulgar aqui com mais calma. Mas presencial tem aula de floral, tem aula de barras, que eu chamo uma amiga minha também, que ela tá para fazer uma live com a gente. Tem todas as técnicas da MTC, tem o Caio também que veio, fez live, a gente dá aula também de fisioterapia MTC. Tem a Ana, que eu tô tentando trazer ela, ela não deixa, ela não quer fazer aula de yoga com a gente. Mas até o final do ano eu consigo inverter nisso não. É, né? O curso presencial, ele acontece num espaço no Jardim Paulista, que é uma clínica de uma amiga minha. Então a gente faz lá. Geralmente é VIP. Geralmente eu não gosto de turma grande. Então, Kim, são 8 pessoas. Eu não vou dar aula para 8 pessoas. É questão minha. Eu quero focar em você, então a aula é só VIP. É você e eu ali, vamos debulhar todo o conteúdo. Mas é questão minha. É questão energética, né? Porque o que acontece? Quando tu tem 5 alunos na turma, sempre tem 1 ou 2 babaca que fica fazendo piadinha, que fica... isso me dá ranço, me dá raiva. Então, quando eu fazia aula, quando eu estudava, eu ficava pé da vida. Pô, o cara não quer estudar, o cara ainda me atrapalha, né? Eu ficava putaço. Então, eu saí da China, né? Eu voltei da Ásia, China, Japão, com esse intuito. Então, se é para ter aula, vamos ter aula mesmo, de verdade, tá? O meu contato depois eu te deixo. Me manda um inbox. Se você conseguir, me manda um inbox que a gente conversa. Mas tá tudo no Instagram. Todos os links no Instagram. Vou tentar lembrar do teu nome quando acabar aqui a gente conversa. Mas o geral seria isso, tá? Então você tem esses 2 treinamentos online. Um é o mais foda, né, de todos. O outro é mais essencial, é a base da base. E tem os presenciais. E aí você tem, né, os feedbacks da Chá, né? Tipo, e sim, eu não falo só de MTC, tá? Eu vou mudar a tua vida, tá? Eu vou cavocar a tua vida até você dizer chega. A Ana, embora Eu ela que não sei. tenha... então, dá um Não, beijo aqui. mas é real, porque até poderia ter ido para lá, mas a ficha caiu depois de conversar tanto e aí falou, meu, tem que mudar alguma coisa. Sim, E aquele negócio, você tem que tomar, às vezes, uns 3 segundos de coragem muito insana, e aí mudou totalmente. Simplesmente, ok, vamos para a Ásia. total. Abrir a cabeça. Abriu. Ah, mas é um ponto, acho que eu vou trazer um fato que eu não contei, acho que eu só contei pra ti. Tinha uma menina que eu treinei na clínica, não vou levantar o nome dela. E lembra que eu fiquei putaço, que ela não entendia o que eu falava? Eu falava, caralho, essa mina porra, eu sou burro, eu sou ruim. Porque eu sempre dei, né? Eu formei mais de 100 pessoas, velho. Lá longe, né? Lá fora. Eu já formei muitos profissionais, tipo, falando em inglês. Então, tudo que eu passo aqui pra vocês, eu falando em inglês pros caras lá. Eu falo assim, cara, como que essa mina, ela não entende o que eu tô falando? Tipo, eu não sou tão burro. E aí a ideia foi o quê? Qual que era a palavra que você falou? Ela falou assim, cara, ela não tá no período dela. Ela não tá no tempo. E eu tenho essa brisa, né? Esse meu propósito de vida, cara, eu tenho que plantar semente na cabeça dela. Hoje passou acho que 3 anos, 4 anos. 4 anos? Foi em 2016, 3 anos. Hoje, 3 anos depois, ela tá melhor que muitos terapeutas, né? Hoje é nítido para ela. Eu vejo também, tá mesmo. Tipo, ela mudou, abriu a caixinha, só que ela teve que respeitar o período. Então, esse meu treinamento é outro ponto importante para vocês entenderem. Esse meu treinamento, você tem que, né, como a Chava falou, você tem que se permitir, você tem que entender, você tem que estar no time de fazer esse treinamento. Porque ele não é um curso normal, não é um curso que você vai ter na escola X, não. Ele é totalmente diferente, tá? Por quê? Porque eu estou trazendo o que eu aprendi lá, o que eu estudei, que vem de família, etc. Então, eu moldei para montar, né, um programa melhor. Então a ideia é você ter essa consciência. Então só vem, né, pode me questionar, me pergunta do treinamento, mas só vem quando você estiver preparado, porque eu vou cutucar vou cutucar toda a tua vida, eu vou mudar praticamente tudo. Então por quê? Porque é esse o ponto que eu quero. Que a gente ficou conversando também nesse tratamento, que é o quê? Ter essa consciência da questão emocional, da questão mental. Tipo, não é só físico. Tá? E é isso que eu tenho que deixar bem claro para a cabeça de vocês. E aí, quando vocês entendem isso, virou a chavinha. Muda.
que é o que a Ana faz hoje, depois de seis Alguns meses que a gente anos. conversou, né? A gente conversou em 6 meses, você mudou. Ah, Foi mais ou menos isso. Foi tipo 2 anos, 3 anos atuando, e aí 6 meses virou a a chavinha. chavinha. Não, e aí você também entende que tá tudo interligado. Então, o ambiente que você tá, a comida que você tá ingerindo, a sua postura, o que você tá pensando, a sua filosofia de vida, Uhum, tá tudo interligado, não dá para separar, né? Então, não dá para total. você, ok, faço yoga, faço poses maravilhosas, mas tá pensando, sei lá, na fofoca, ou tá falando mal de alguém. Na novela. Então, não vai. Tá, você tem que se entreter, não tem problema isso, mas senão você não caminha tudo junto, você não fecha aquele pacotinho assim, né? Sim. E aí aos pouquinhos, e aí esses tapa na cara que você sente, né? Eu acho que a Ah, galera então. os orientais gostam disso. Também, cada aula de filosofia lá na Índia era um cílio que caía aqui, um cílio que É isso caía aí. ali. Nossa, o quanto eu chorei. O quanto que eu pensei em desistir. Vocês não têm noção. Puta, lá era foda, meu. Ah, mas aí tu volta bem mais Verdade, que calmo também, a né? gente traz fofo. Eu falo, a É, minha então. Eu aula não. ainda É. é fofo. Não, eu sou ok, Porque. sou tranquilo. Nossa. Mas é pancada. Não, é pancada, é bom. Só deixa Não, é eu também bom. mais. Se a pessoa tá aberta, né? E foi igual o rapaz falou, está permitindo, Uhum. vamos entrar a fundo. Vamos abrir esse quadril e vamos E vamos perguntar. mexer. É. Fazer as três perguntinhas. É um bom exercício para fazer na quarentena, hein? Quais as perguntinhas? As suas perguntinhas da filosofia, filosofia oriental. O que que tá te amarrando? O que que tá pegando no seu quadril aí? Ah, quais são, né? Quais Quem, são os né? Ou fatores? quantas, ou o que que tá. Primeiro é quantos fatores te incomodam. Tem que Então vamos numerar. por uma lista, então. Primeira coisa, qual que é o checklist aí? Primeiro item. Geralmente é quantos fatores te incomodam e quais são os fatores que te incomodam. E o terceiro, que é o mais difícil, que aí você tem que pensar. Qual deles é a origem de todos? Porque um deles é o culpado, é o que a gente chama do vírus chefe. É o chefão da fase. Quem é o cara que está, né, os subtipos de quem é, né? Tem um líder e de quais são os subtipos. Então você me fala, puta, caraca, mano, vai acabar já isso aqui. Então, vamos encerrar aqui. Então funciona assim. Então você tem trabalho, relacionamento e vida no total. Eu não sei o sentido que eu tenho na minha vida. Então, tudo isso são fatores que te incomodam. Só que um deles é o principal. Qual é o principal? Será que é meu relacionamento que está uma merda e está afetando meu trabalho? Ou será que é meu trabalho que está afetando meu relacionamento? Ou será que eu não tenho propósito de vida? Entendeu? Então é isso que vocês têm que saber. Então todo mundo, né? Então quando tu for questionar o teu paciente, é isso que você tem que sacar. Perguntar para ele qual que é o limite, qual que é o que tá te incomodando, qual é o cara raiz que tá incomodando, beleza? Caraca, meu, eu vou ter que abrir outra live. Vocês querem que eu abra outra live? Que essa aqui vai fechar. Ai, meu Deus. E Agora é com aí, gente? vocês. Vocês aguentam a gente falar, né? Olha só. Agora tá movimentando. Bem, responde aí que tem mais 1 minuto pra vocês responderem, antes que feche do nada aqui. Ah, então a ideia seria essa, são essas 3 perguntas que a gente usa na FO e a FO a gente usa para tratamento, tá bom? E é esse o tratamento que a gente vai ter que aplicar, beleza? Então calma aí. Eu vou fechar essa live e aí a gente volta. Calma aí. Segura aí.